Massaguaçu. Emília Arazaki, bióloga da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, fez palestras sobre os efeitos da elevação do nível do mar sobre o ponto de vista da engenharia costeira, portuária e ambiental. Ela mostrou imagens de várias ressacas atípicas no litoral brasileiro: Santos, em abril de 2005, Massaguaçu, em junho de 2006, Vitória, também em junho de 2006, e Fernando de Noronha, em março de 2008. Emília mostrou também as fortes imagens das inundações costeiras mais chocantes ocorridas no mundo desde 1950. Aqui a gente colocou esses eventos extremos aqui que ocorreram, inclusive falando aqui um pouco do Catarina, porque são, como a Célia apontou, quer dizer, são eventos de extremos em curto período, mas que elevam, né, o nível relativo do mar. Ou seja, vai ter prejuízo e a gente tem que estar preparado para isso, porque a intensidade e a frequência desses eventos, né, parecem que estão se intensificando. Então, aqui são as fotos do ciclone extratropical Catarina, né, em 2004. Né, os danos causados de 14 mortos, 1.468 construções destruídas e 40 mil danificadas, e um prejuízo estimado em R$1 bilhão. E aqui eu acho que teve alguém aí perguntando de estimativas de custos, aí, mais ou menos isso que foi calculado. Tá? Aqui, então, a tempestade aí que a Célia também mostrou, né, de 24 de abril de 2005, que foi a ressaca que teve na Ponta da Praia, em que as ondas foram de cerca de 4 metros de altura na Baía de Santos, e o nível médio, né, nesse período de abril, elevou-se em 80 centímetros, ou seja, é como se você tivesse uma situação em que a elevação do nível do mar estivesse 80 centímetros a mais. Isso foi um evento extremo, né, num dia que se foi observado. E é o que se calcula como um período de retorno a cada 10 anos. Tá? São eventos extremos que, em engenharia, você calcula que você pode ocorrer isso a cada 10, ou uma onda centenária, como eu vou mostrar mais para frente. Então, só para ter uma ideia de como isso aqui afetou bastante, quer dizer, destruiu-se toda essa parte ali, né, aqui a parte do porto até paralisou todo o tráfego aqui portuário, e aqui uma visão de como estava, né? As obras aqui também, das outros efeitos de marés meteorológicos de junho e agosto de 2006, então, efeitos da ressaca junto à rodovia Rio Santos, aqui em Massaguaçu. Aqui também, os efeitos da ressaca em junho no enrocamento mole das barcaças da Companhia Siderúrgica de Tubarão em Vitória, e também na plataforma aqui de pesca lá de Mongaguá. Aqui a ressaca, então, detalhando mais, a ressaca de Massaguaçu em junho de 2006, né, para ver mais detalhes aqui da destruição, e aqui o fenômeno aqui, mostrando aqui como é que foi nesse dia, o fenômeno aqui da altura significativa da direção das ondas, quer dizer, a intensidade aqui, né, nessa região. Aqui a ressaca de 5 de junho de 2006, em Vitória, mostrando com mais detalhes aqui a destruição, né, que pode ser vista aqui. Na verdade, isso aqui foi uma ocorrência agora em março do ano passado, em Fernando de Noronha, e que os ventos aí originaram esse swell de 4 metros em Fernando de Noronha. E ela, na verdade, a origem disso aqui foi lá na costa da Cantábria, na Espanha. Ocorreram umas ressacas muito fortes. E esse swell veio até a costa aqui do Brasil, na região de Fernando de Noronha. E ele se propaga por baixo, né, em profundidades até 2 metros. Quer dizer, essa energia veio propagando até por baixo d'água, e ela veio estourar aqui, na costa de Fernando de Noronha. Para explicar a colaboração da engenharia para que o avanço do mar seja mais gradual, Emília citou uma série de possíveis intervenções. O que se faz em obras de engenharia? Normalmente, para esses eventos de erosão, o que se aconselha, normalmente, é uma limitação artificial de praias. Há outros processos, há outros tipos de obras de engenharia que eu vou mostrar, mas, assim, é uma melhor defesa contra a erosão costeira. É um custo elevado, sim. Existe o exemplo da praia de Copacabana. A vantagem é que não necessita de obras fixas. Existe essa limitação de custos econômicos dos materiais, mas tem que ser feito um estudo muito bem feito. E, no caso, eles pediram para o LENEC, que é o laboratório lá de Lisboa, da Universidade de Lisboa, fizeram todo um estudo em modelo físico lá.
E obteve-se, então, uma largura maior, né, de 140, antes era 55 metros. E se teve mais ou menos um ganho aqui de 3.500 metros cúbicos de areia, né? Então, só mostrando aqui que eles fizeram todo um trabalho de campo, né, quer dizer, foram observações em campo de ondas, marés e ventos, as características do tipo de areia, os estudos que eu já falei do modelo físico reduzido, da onde foram retiradas essas areias semelhantes, né, quer dizer, foram feitas aí estudos de onde poderiam ser colocadas aí uma semelhança aí de granulometria para colocar. E como se executa isso, quer dizer, normalmente se usam dragas, né, então se colocam, você vai alimentando ou por jato aéreo, como se mostra aqui, ou bombeando através de uma mangueira, vamos dizer assim. Foi feito isso na década de 70, né? Então, aqui só temos uma ilustração de como era, e, né, de forma aqui da década, logo depois da construção, e aqui nos dias atuais, né? Aqui também em Camburi, também em Vitória, tem que se dar o seguinte destaque, que é o seguinte, você tem que fazer um estudo muito criterioso, tá, para fazer isso, porque às vezes você coloca esse tipo de obra, a prefeitura faz isso emergencial, e depois isso, como a Célia mostrou, não está funcionando muito bem, mas porque não foi feito um estudo com o tempo necessário de observações de campo. Então, aqui só mostrando que foram feitas em São Vicente, na Praia de Gonzaguinha, em Milionários. Aqui só para mostrar o espigão e campo de espigões também que podem ser feitos, tá? De uma forma que você consiga aí manter, né, a areia aqui da praia, quer dizer, você consegue fazer algumas obras, intervenções aqui de engenharia para você conseguir ter uma deposição. Aqui, então, uma foto aí mostrando o túmulo formado pelo quebra-mar, que existe em Olinda, tá? Quer dizer, essas intervenções que foram feitas aqui, formando esses túmulos. E aqui um dique, né, no caso, separando o Mar do Norte desse lago aqui, que foi feito para tentar fazer esse tipo de intervenção no sentido de barrar um pouco essa erosão. E aqui é um exemplo que até fui visitar, que são comportas chamadas Vincianas, canal de acesso em Cesenatico, no Mar Adriático, na Itália. O que acontece nessa região, justamente, ela está se afundando, não é a elevação em si, mas é o afundamento da região, devido à exploração de gás metano, que ocorre naquela região, na região da Emília-Romana. Então, eles estão se adaptando com essas comportas, tá? E aí também, no caso aqui, as próprias residências, elas existem essas comportas aqui nas portas, um pouco semelhante ao que existe em São Paulo, nas regiões de inundação, né? O que foi feito na Holanda foi o projeto Delta. Então, aqui só mostrando aqui como é que são os diques, aqui uma visão geral de como é que é isso. Foi feito, né, uma obra grandiosa para justamente tentar minimizar esse problema, né? E aqui também os detalhes da comporta no Reino Unido, no rio Tâmisa. Eles fizeram essas estruturas aqui, o funcionamento dessas comportas, aqui no caso, lógico, elas estão abertas, mas quando elas têm que fechar, então essas roldanas aqui, na verdade, elas ficam para cá, né? Elas se abrem para esse lado e fecham, né? São estruturas assim, foram feitas recentemente no rio Tâmisa.